Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Dani e esse daqui é o canal Analise Aqui. No vídeo de hoje eu queria conversar com vocês a respeito da retrospectiva do ano de 2020 da minha carteira de investimentos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, também já deixa seu gostei e também ativa o sininho de notificações para o YouTube notificar sempre que eu postar vídeos novos. O ano de 2020 foi um ano muito complicado para quem investe. Se você tinha uma carteira de ações antes de 2020, provavelmente você teve sua rentabilidade afetada durante a pandemia. E provavelmente no meio do ano para o final, você conseguiu recuperar ali até mesmo ter lucro sobre o que você tinha antes da pandemia. E se você começou a investir ali por volta de março e abril, você viu uma rentabilidade astronômica que provavelmente pode ser que não aconteça mais durante os próximos anos de investimento. Então eu quero mostrar para vocês aqui como que ficou a minha carteira no ano de 2020, como que foi investir nesse ano que foi muito desafiador, tanto na vida pessoal quanto financeira, quanto profissional. Foi um ano muito complicado para todos nós, que tivemos que se adaptar a home offices e outras coisas da vida, né, que foram muito complicadas durante o ano de 2020. Então vamos lá para o meu computador. Aqui na tela do meu computador eu queria mostrar para vocês aqui, eu uso o aplicativo chamado Kinvo, que ele ajuda a monitorar aqui a minha carteira, mostrando a rentabilidade, quanto que eu estou ganhando no mês, essas coisas todas. Então eu vou mostrar aqui de forma bem prática, mês a mês, de como ficou o ano de 2020. Lógico que tem um histórico todo desde que eu comecei a investir, mas eu filtrei aqui só para mostrar o ano de 2020, como é que ficou. Antes de mostrar esse gráfico aqui, eu queria explicar para vocês uma coisa, até para vocês conseguirem entender esse gráfico. A minha carteira, hoje, eu uso ela muito como uma forma conservadora. Então a minha carteira, ela, apesar de ter ações, ter renda variável, né, inclusive boa parte dela é em renda variável, eu uso ela como uma forma muito defensiva. Eu tenho muitas ações que já são empresas grandes, empresas que já são consolidadas, como a Ambev, Itaú, entre outras empresas que já são bem grandes, a WEG. Então, essas empresas que são bem grandes, apesar da WEG ter começado a dar uma explosão muito recente, essas empresas que já são grandes, ela não tem um potencial tão alto de crescimento. Então, essas empresas vão ser muito difíceis você ver crescer 300%, 400%, assim como tem outras ações também aqui que a gente pode escolher, que tem esses potenciais enormes de crescimento. Então, quando isso acontece, a maioria das empresas que eu tenho são empresas que pagam dividendos e não empresas voltadas a crescimento. Sendo assim, era muito comum que quando a bolsa tivesse uma queda muito grande, a minha carteira ficasse um pouco mais estável do que o Ibovespa. E também quando a bolsa conseguisse subir bastante, a minha carteira acompanhar o índice. É lógico que não vai ganhar na hora que começar a subir também, porque a minha carteira vai ficar ali no meio termo. Por que eu fiz isso? Quando eu fui começar a minha carteira, como eu não tinha dinheiro, né, a maioria de nós, quando vai começar, não tem uma grana tão alta assim para começar a investir e já diversificar tudo bonitinho. A maioria de nós começa ali com ativo, com 2, 3, então vai comprando ali conforme vai passando os meses. E apesar de eu investir já há 3 anos, eu fui comprando ativos mês a mês e também fui balanceando ali em renda fixa. Tinha mês que eu só aportava em renda fixa, tinha 2 ou 3 meses que era renda fixa. Aí às vezes ia um pouco para ações, aí depois um pouco fundos imobiliários. Então até você conseguir montar a sua carteira já se passaram 2 anos ali. Então para a gente que começa assim com um ativo, com 2 ativos, é um pouco mais complicado. Então esse é o motivo da minha carteira ainda estar em construção, inclusive. Eu queria deixar isso bem claro. Eu pretendo ainda acrescentar algumas ações que são mais de potenciais crescimento, que tem um potencial de crescimento, né? Então eu pretendo fazer isso, acrescentar ações que têm esse potencial, também para balancear um pouco minha carteira, para não ficar tão conservadora assim, ficar um pouco mais moderada ali, ter um crescimento, mas também ter dividendos e rendimentos de fundos imobiliários. Então a gente conseguir ganhar de todos os lados ali. Então vamos lá para o gráfico. Bom, como vocês podem ver, o que eu tinha explicado aqui para vocês, o laranja é o Ibovespa, né? E a minha carteira é o azul. Eu não comparo com o CDI ou com a inflação ou poupança, porque para mim não faz sentido. Porque quando a minha carteira subir muito, esses índices vão ficar para trás. E quando cair muito, também vai ficar para trás, assim como vocês podem ver aqui no ano. O ano começou, ele estava muito tranquilo, até estava caindo um pouco, subindo. E como vocês podem ver aqui, ó, depois começou uma queda muito forte, que foi quando a gente começou com as notícias do Covid, né? Então aqui na parte de fevereiro começou a cair bastante, e foi quando teve os primeiros casos. Inclusive aqui depois começou a cair muito, porque foi quando começou a ter de fato um aumento de casos, né? Que teve até que começar o lockdown ali por volta de abril. Então começou a cair bastante aqui. Como vocês podem ver, o que eu comentei com vocês, o Ibovespa chegou a cair 45% e a minha carteira estava caindo 27%. A maioria das pessoas, quando vão começam a investir bastante em renda variável. A gente sempre comenta
para ter bastante cuidado justamente por causa disso. Imagina você investir o seu dinheiro ali, né, que você tem tanto cuidado, e do nada começar a cair, porque foi questão de um mês, ali foi muito rápido, começou a cair e caiu 45% o Ibovespa. Então, quando a gente começa a investir e não está acostumado, tem que ter muito cuidado com isso, porque você vai perder ali, né, se você vender, você vai perder cerca de 45%, quase metade do seu valor investido, e você pode ter um susto muito grande, dependendo do valor, né? Lógico que quando você começa a investir um pouquinho ali, com R$100, R$150, você não vai se assustar tanto assim, mas uma pessoa que coloca R$1.000, R$2.000 começa a ter um pouco de impacto até psicológico, né? Porque de fato o dinheiro mexe um pouco com o nosso psicológico, então quando começa a cair bastante assim, se você não tiver uma mente mais controlada, eu particularmente eu aprendi lendo bastante, então eu sempre li bastante para ter uma racionalidade nesses momentos assim de crise, para conseguir continuar comprando. Então eu poderia dizer que até fui um pouco na contramão disso, porque quando começou a cair bastante, eu comecei a cortar mais. Então vocês podem ver, vou colocar inclusive os extratos aí no vídeo para vocês, que eu comprei todos os meses, mesmo com a bolsa caindo, com a bolsa subindo, eu fui comprando ativos que estavam descontados. Inclusive a estratégia que eu tive não foi de comprar outros ativos diferentes do que eu já tinha. Como eu já invisto desde 2018 ali, até 2017 um pouquinho, eu já tinha muitos ativos que estavam com um preço ali um pouquinho mais alto, né? Então eu comecei a comprar ativos que estavam bastante descontados para fazer um preço médio. É lógico que as empresas que eu tenho, eu acredito bastante que são empresas mais perenes, que não vão falir de um dia para a noite, assim como é a Ambev, Itaú, outras empresas aí que eu tenho. Vou mostrar depois para vocês a minha carteira. Então eu acredito muito nisso, eu acredito que para mim foi uma boa escolha, porque eu consegui fazer um preço muito mais baixo dos ativos que eu tinha. Então eu consegui comprar ali Itaúsa a 7 e pouco, 8 e pouco, então eu consegui fazer boas compras durante o período de pandemia. É lógico que se eu tivesse também comprado outros ativos fora do que eu já tenho, também ia ser bom, só que eu ainda ia começar a acrescentar muitos ativos dentro da minha carteira, o que eu queria era diminuir meu preço médio. Então essa foi a estratégia que eu adotei durante o período de pandemia, né? Ainda estamos no período de pandemia porque ninguém está sendo vacinado ainda aqui no Brasil. Então a estratégia que eu adotei foi essa. Eu acredito que tenha sido acertada, porque mesmo que o Ibovespa tenha caído bastante, a minha carteira foi acompanhando, né, de certa forma. É lógico que quando subiu não ia subir junto, porque minha carteira ela não tem esse potencial de crescimento tão forte assim, tão expressivo. Mas ainda está acompanhando aqui o Ibovespa, como vocês podem ver, né, até o momento de dezembro aqui. E o que eu pretendo fazer aqui na minha carteira, como eu ainda estou montando ela, é acrescentar ativos internacionais, porque em momentos de pandemia, em momentos de crise que é muito difícil, geralmente o dólar tende a subir um pouco mais, né, do que o real, porque é uma moeda muito mais forte do que o real. Então é isso que eu pretendo fazer também na minha carteira, acrescentar ativos internacionais. Pretendo também dar uma estudada um pouquinho mais em Bitcoin. Pretendo acrescentar ativos que tenham potenciais de crescimento muito maior do que os que eu tenho, porque as empresas que eu tenho hoje são voltadas para dividendos e não tanto para crescimento. É lógico que eu tenho ali um pouquinho de Banco Inter, que foi uma das empresas que explodiu ali também. Eu tenho a VEG, que deu uma explodida também, mas só que a VEG eu comprei não tanto assim, pensando que ela poderia dar uma força na minha carteira na hora que a bolsa subisse, né, ou que o próprio ativo se valorizasse. Mas eu pretendo dar umas escolhidas ali em empresas que têm um forte potencial de crescimento e não tanto de dividendos, para dar essa contrabalanceada, né, na minha carteira. Então, esses daí são os planos que eu pretendo fazer em 2021, acrescentar esses ativos, né, para dar essa balanceada um pouco na minha carteira. Então, só descendo um pouquinho aqui para vocês verem como que ficou a composição da minha carteira. Tanto aqui na parte de fundos imobiliários quanto ações, eu tenho bastante aqui em renda variável, como vocês podem ver, mas está diversificado em vários ativos aqui, tanto em ações quanto em fundo imobiliário. Eu fiz algumas vendas aqui em dezembro, então por isso que ações está um pouco desbalanceado, né, no gráfico. E eu ainda pretendo acrescentar um pouquinho mais de renda fixa, porque eu estou sentindo que está muito desbalanceado a renda fixa. Como eu fiz essas vendas de alguns ativos, eu até vou gravar vídeo falando isso para vocês, acabou dando uma desbalanceada, mas depois isso daqui vai ser acertado, não vai ficar tanto porcentagem tão alta assim em renda variável, até porque a bolsa está subindo bastante, então eu pretendo fazer mais caixa. Eu não estou comprando agora, né? Eu estou fazendo mais caixa. Isso não é uma recomendação, mas é que para mim não faz sentido ficar comprando ativos com preço tão mais alto assim
sendo que eu já tenho bastante exposição em ações e fundos imobiliários. Bom, gente, o vídeo de hoje foi isso, foi bem explicativo, bastante informação aí de como que foi o ano em 2020, se eu gostei aí embaixo, se inscreva no canal também, por favor, para ajudar a gente a continuar divulgando informações aí do que está acontecendo na minha carteira, como que está indo os investimentos que eu estou fazendo, tanto em renda fixa, quanto em ações, fundos imobiliários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e fui!